Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou Carolina Vidal. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021 e nós vamos falar hoje a dica jurídica da sexta. Fizemos uma enquete na quarta-feira, perguntamos às pessoas se elas pudessem opinar qual seria o assunto que elas gostariam de ver aqui hoje. E nós colocamos duas opções, LGPD e sucessões. Por que a gente falou desses dois temas? Rapidamente, porque foram assuntos que vieram muito à tona na pandemia. LGPD, como todo mundo sabe, as sanções entraram em vigor agora em agosto, é o assunto da moda. Então, como a gente sabe também que a informação hoje é o grande destaque dos negócios, é com a informação que se consegue fazer negócios, que quem detém a informação tem a moeda de ouro. Então, a LGPD aí vem para proteger os dados dos titulares e faz com que as empresas se movimentem para poder acompanhar essa mudança legislativa, embasada aí numa mudança mundial, com a legislação que já tem em outros países, para que haja proteção de dados, haja sustentabilidade das empresas, competitividade dos negócios e essas informações elas sejam tratadas de maneira adequada, de acordo com a finalidade, com consentimento, enfim, é o assunto da moda, E o outro assunto muito tratado durante a pandemia, infelizmente, foi o assunto do direito das sucessões. Como houve um índice altíssimo, elevado de mortes em todos os países, não deixou de ser diferente no nosso país e muitas pessoas faleceram e a questão da herança, a questão da morte, a questão do planejamento em vida, tudo isso veio à tona. E como o nosso país é um país acostumado a deixar tudo para a última hora, a pandemia realmente causou chacoalhou as pessoas em relação a esse tema morte e como se planejar e como resolver. E aí, como não se muda uma cultura da noite para o dia, as pessoas estão começando a falar mais sobre o planejamento em vida, como resolver antes de falecer, para que não haja um dispêndio de recursos maior, brigas infindáveis judicialmente. Então, esse assunto também foi um assunto muito trazido na pandemia. Por isso que a gente colocou esses dois temas para vocês e vocês votaram e vocês disseram que queriam que a gente falasse sobre sucessões, a maioria. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, em primeiro lugar, esse vídeo, apesar de ser um vídeo longo para os parâmetros de Instagram, ele não é um vídeo que vai exaurir o assunto, que a gente vai falar sobre sucessões, não. A gente vai trazer duas dicas para vocês, práticas, que a gente já vivenciou e a gente quer compartilhar. Alguns vídeos a gente traz uma abordagem do ponto de vista jurisprudencial, alguns vídeos a gente traz uma abordagem de reflexão e hoje a gente vai trazer duas dicas práticas já aplicadas e a gente já visualizou isso, tá? Então vamos lá, primeira dica. Herdeiro na posse do bem imóvel, como resolver? Então a gente tem que identificar. Então vamos lá, dica 1, herdeiro na posse de bem imóvel. Bem imóvel deixado pelo falecido, o autor da herança, o inventariado. Como resolver? Então você tem que pensar, isso é antes ou depois da partilha? Se for antes da partilha, se for possível, você já pode, como herdeiro na posse desse bem imóvel, pedir a antecipação do seu quinhão. Então, se por exemplo, o seu quinhão seria de R$1 milhão e você está na posse de um bem que vale R$500 mil, você pode pedir a antecipação da sua partilha e aí o juiz vai ouvir os demais e ele vai decidir se pode ser dessa forma ou não. Carol, e se o bem for maior do que o quinhão? Aí não dá para pedir antecipação de partilha, tá bom? Agora, se o herdeiro na posse do bem imóvel está na posse do bem imóvel depois de já ter sido feito formal de partilha e tudo, e aquele bem ali está em condomínio, ou seja, tem que esperar vender para poder dar os quinhões de cada um. Nesse caso, depois da partilha, ou seja, depois de finalizado, quem ficaria com o quê? E está em condomínio aquele bem imóvel, mas está na posse de um dos herdeiros. Nesse caso, o que você pode fazer? E aí você vai me perguntar, pode ser fixado um aluguel? Veja bem, pode até ser arbitrado um valor de aluguel, mas você, como um dos herdeiros, não vai ter direito a ficar com 100%. Você vai ter que dividir esse aluguel. Esse aluguel vai ser dividido entre os herdeiros. Será que isso vai resolver?
O estado de condomínio é um estado fácil de administrar ou ele gera mais problemas? Se você quiser fazer construção, se você quiser fazer uma reforma, vão concordar, não vão concordar, vão discordar do valor que você vai investir? Vão achar que você está querendo se prevalecer da situação de estar no imóvel? Então, nesse caso, não é o ideal você sugerir a fixação de aluguel. O ideal mesmo seria você fazer uma ação de dissolução de estado de condomínio para que isso seja vendido e quando vender, se distribuir os quinhões de acordo com o que foi determinado na partilha lá dos autos do inventário, do arrolamento, da escritura pública, tá certo? Então, a melhor alternativa é a ação de dissolução de estado de condomínio para venda e repartição do quinhão, tá bom? A outra dica que a gente queria trazer é sobre o inventário extrajudicial. Carol, o inventário extrajudicial é uma maravilha. É uma maravilha, realmente é uma maravilha. Mas, lembrando que no cartório você tem que ter dinheiro para pagar todas as taxas, emolumentos e os impostos antecipadamente. E muitas vezes o que acontece é que os herdeiros, eles não têm o dinheiro para pagar os impostos de transmissão sobre aqueles bens que vão ser transferidos. E aí, como resolver? Nesse caso, todo mundo de acordo, partes todas maiores e capazes, faz o pedido de arrolamento sumário, certo? E pede um alvará para levantamento dos valores em conta se você está contando, ou seja, você não tem disponível valor, mas você tem, o inventariado tem uma conta corrente, tem ativos financeiros e vão ser aqueles ativos financeiros que vão custear os impostos. Então, o que você faz? Talvez no inventário extrajudicial você não consiga resolver isso. Talvez sim, talvez não. Vai depender de cada cartório. O ideal é você perguntar no cartório se ele consegue ali expedir uma certidão, uma escritura de arrolante para você, se você for arrolante, para ver se com essa escritura você consegue ir no banco e o banco liberar o dinheiro para que você faça o pagamento. É difícil, né? Não é uma coisa comum. Infelizmente, os órgãos eles preferem a ordem judicial. Então, nesse caso, você pode fazer o arrolamento sumário, que é um inventário simplificado, não vai precisar de avaliação de bens, em regra, né? Não precisa você ter o dinheiro imediatamente, porque você pode, ao longo do processo, juntar o dinheiro para poder pagar. Você pode pedir um alvará para ser levantado valores de uma conta corrente ou de algum determinado local onde haja ativos financeiros do inventariado para custear aquele imposto, aquelas custas processuais, e faz o mesmo efeito. Mas é uma forma de você não deixar aí a situação parada, lembrando que existe um prazo depois da morte para que você dê entrada nesse pedido de inventário, que seja arrolamento sumário, arrolamento comum, inventário extrajudicial, sob pena de pagamento de multa de acordo com cada legislação estadual. Então, a dica que a gente dá é essa. Carol, eu tenho todo mundo, partes maiores capazes, todo mundo de acordo, todo mundo concorda, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu vou ficar travada aqui, passar anos? Não. Faz o arrolamento sumário. Esse arrolamento sumário é um processo de inventário simplificado. Você vai ganhar aí um pouquinho de tempo para você poder fazer o pagamento. E se tiver dinheiro em conta, em nome do autor da herança, você pede um alvará para que aquele valor seja liberado. Obviamente, você tem que adotar a sequência do processo. Primeira coisa é você fazer um esboço do pedido, que é você relacionar os herdeiros, relacionar os bens, as dívidas, indicar quem vai ser o arrolante, indicar se tem testamento ou não, né, e fazer os pedidos da homologação de plano daquela partilha amigável. O advogado ele tem que ter poderes para assinar por todos. Esses poderes são poderes específicos, então tem que ser uma procuração com poderes específicos para assinar plano de partilha. Se você achar melhor, faça uma procuração genérica e peça para os seus clientes assinarem e junte esse plano de partilha subscrito por todos, para que o juiz possa arrolar, nomear aquele arrolante e seja expedido um alvará para aquele arrolante poder movimentar a conta para poder pagar imposto, ok? Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis. É uma forma bem sintética,
mas é a forma que a gente tem de contribuir para vocês de maneira prática. Então, a teoria na prática nem sempre é igual. Por isso que a gente quis trazer esse vídeo de hoje, para que se você estiver nessa situação ou em uma dessas situações, ou seu cliente estiver em uma dessas situações, você possa orientá-lo da melhor maneira possível, que é a maneira mais rápida, correta e menos burocrática, né? Para evitar que o seu cliente passe ali mais tempo do que o necessário para resolver aquela situação. Tá bom, gente? Um ótimo final de semana, bom feriado no dia 15 de novembro para todos vocês. E fiquem com Deus, até a próxima. Beijo, tchau!